Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares e hoje estamos aqui no apartamento do Luffy do Alexandre para mostrar um jardim nas alturas para vocês. Um jardim que mais parece uma representação de uma floresta tropical. Lindo, maravilhoso, só que muito bem planejado. E antes de mostrar esse maravilhoso jardim, deixa eu chamar, os donos desse jardim, Luffy e Alexandre. Oi! Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos todos, bem-vindo Murilo. Muito obrigado. Todo E aí, como surgiu essa vontade de idealizar, de colocar em prática um jardim como esse? Como surgiu? A gente queria muito, na verdade, um jardim que interagisse com a gente, Ele estivesse realmente em contato com a parte interna, a parte externa. Então a gente queria também que representasse muito a nossa natureza, brasileira aqui Certo. dentro, né, Alexandre? E a gente resolveu, inclusive, a fazer, emoldurar esse jardim com o nosso espaço, né? Sacada, então cada porta que a gente tem aqui aberta, a gente pensou num ângulo para conseguir trazer um pouco desse verdinho e essa mistura de dentro e fora. Né? Porque a gente teve dois pensamentos. O pensamento único, ou seja, diante de cada porta, o que eu vou ver. Certo. E o pensamento conjunto, na hora que eu estiver vendo ele assim, comprido, como a gente está vendo, como eu vou interagir com ele. Então, se você olhar para cada porta, você vai ver uma espécie de um quadro montado em relação àquela história. E quando a gente caminha, ele vai levando a gente. Ele não é uma coisa reta, ele não é uma coisa única, ele é realmente um lugar onde você interage com as plantas. Tem um você movimento, sente, você sente o cheirinho, você sente o tato, você realmente convive com ela aqui nesse caminho. Então, eu acho que o jardim abraça a gente, eu acho que foi essa história. E ele é feito para esbarrar, né? Para trocar a plantinha, quando a gente está passando, encosta a mão, ele bate na perna. Ele é feito para, de fato, encostar na gente. E eu tô percebendo tantos detalhes, tantos diferenciais nesse jardim. Ele foi planejado por algum profissional ou ele foi só colocado em prática no dia a dia aí com vocês? A gente tem uma grande amiga que a gente gosta muito, que é a Catê Poli, paisagista. Então a gente teve uma interação muito grande, ela participou com a gente o tempo todo. Então em todas as nossas reuniões, o que a gente queria, por exemplo, a gente quer somente folhas verdes, a gente queria poucas flores, olha que legal, a gente queria mais verdes, a gente quer somente vasos com tons de barro, a gente quer interagir com frutas, com temperos, com plantas, ou seja, um jardim sensorial. E a Catepoli, ela é uma das melhores que eu conheço e ela captou tão perfeitamente isso que quando ela mostrou pra gente como que seria o projeto, não teve nenhuma alteração. Ela foi completamente assim acertada de primeira. Que bacana, então teve a ajuda de um paisagista para ajudar a planejar e escolher as espécies que atendessem às necessidades e desejos de vocês, né? Porque a gente tinha um desejo da história, mas a gente não sabia exatamente que planta. Muitas plantas foram introduzidas pra gente, a gente não sabia nem que existia. Então a gente aprendeu, a gente recebeu uma planta X, uma Y, a gente foi aprendendo sobre essas plantas. Correto. A gente tem ali agora o alecrim australiano, que eu nunca tinha visto, achei ele maravilhoso. A gente tem o araçá, que por mais que a gente soubesse, eu nunca tinha já comeu o araçá? Na minha infância eu comi bastante araçá. Jura? Araçá e goiaba. Então, a goiaba sim, como bastante. E aí a gente tem outras plantas que tem aqui dentro que foram apresentadas, mas que tinham tudo a ver com a gente. Até antes, lógico, daqui a pouco nós vamos caminhar por esse jardim, mas como é importante a ajuda de um profissional na hora de escolher essas espécies, porque nós estamos no 13º andar. Aqui venta muito, então não é qualquer planta que se adapta, não só a sol pleno, mas também a ação constante do vento, que dependendo do tipo de planta pode rasgar as folhas, tombar, queimar e danificar, né? Gente, inclusive, a hora que você falou, eu me lembrei que a base, eu acho que antes da gente pensar nos quadros, na interação, que foi aquela sua primeira pergunta, realmente o que começou a produção desse jardim, o pensamento, foi o sol. Porque quando a gente comprou o apartamento, a gente
não estudou exatamente todas as estações do ano. E depois a gente percebeu que o sol à tarde aqui no verão, ele é direto. Ele entra lá dentro. Então, na verdade, o grande pedido inicial para a KT foi: KT, eu preciso de uma cortina protetora e um microclima que traga para a gente mais conforto térmico e uma ajuda nessa história do sol. Por isso que as plantas, você vê que elas são altas, são árvores altas para poder ajudar a fazer sombra, porque a sombra das árvores, elas são maravilhosas. Acho que esse foi o primeiro, né? Biombo verde, né? Você deve estar aí vendo o Luffy e o Alexandre. Gente, visitem, aliás, se inscrevam no canal do Luffy, hein? Luffy by Life. Tá aí na tela. Adoro! Aproveita isso. Aproveita mesmo, porque muita gente fala, é Life by Luffy. Então tá. Perdão. Life by Luffy. Mas tá aí, ó. Tá aí na tela. Se inscrevam no canal do Luffy. Mas é bom, porque daí você fixa de vez. É Life by Luffy, hein? Vamos conhecer esse jardim de uma vez, que eu tenho certeza que vocês estão aí curiosos. Vamos lá? Vai lá. Uma característica muito importante do nosso apartamento, do nosso jardim, é que ele é o nosso ponto de união, na verdade. Porque esse daqui que nós estamos é o meu apartamento e ali é o apartamento do Alexandre. Então são dois apartamentos que tinham murinho. Olha! E a gente comprou os dois apartamentos e a gente uniu com a quebra desse murinho, a gente teve um jardim, que na verdade é a nossa união, né, Alexandre? É a nossa representação da integração. E por falar nisso, eu vou convidar vocês para conhecer de lá até aqui. Vamos lá, gente? Aqui no meu apartamento. Agora nós vamos passar para o apartamento do Alexandre, ó. Aqui é onde tinha o murinho. Olha, aqui dá pra ver a divisa. O Luffy chama de Frankenstein, tá aqui. E agora é o único espaço integrado. E o que une a gente dos símbolos é esse jasmim manga. Olha que só legal. que bacana. E é super florido, super bonito. Pessoal, vou deixar vocês com o Murilo e com o Luffy. Eu vou aqui correndo para um trabalho, mas ó, fiquem em casa, o jardim é de vocês. Muito legal aqui dessa passagem daqui para lá é que o sol, a posição do sol, ela faz sombra. O único lugar que ela faz sombra mesmo é aqui, nesse cantinho. Então essa foi a sorte do Alexandre, porque ele queria muito Mata Atlântica, a nossa mata mais nativa. Então, para ter essas, né, a mostera, para ter essa... Tem essa sensação de uma florestinha tropical, né? Muito de sol pesado. Não, essa sombra e a união delas cria esse microclima de umidade que é tão favorável para o desenvolvimento desse tipo de planta, né? E foi isso que a gente conseguiu fazer. Então, como ali ela bate o sol, mas ela é bem menos sol do que no restante, ela foi o primeiro pensamento dessas plantas que poderiam ter essa possibilidade. Né? Bom, eu sou completamente apaixonado por essa planta aqui, porque ela tem essa, né, essa feliz aqui que eu falo. Apesar dela estar amarela, na verdade, ela vai se adaptando também em alguns ambientes, né, Murilo? Com certeza, Luffy. Algumas folhagens, para se adaptar a sol pleno, elas acabam alterando um pouco a pigmentação da folha. Então, o verde acaba se tornando um verde mais amarelado, mas isso é normal em algumas espécies, tá bom? Ah, então a gente está bem. Porque, olha, a gente tem... É muito gostoso isso aqui, Murilo, a interação com a planta, sabe? A gente passa, vê a florzinha aqui e faz esse caminho aqui, sabe? Dá essa volta e aí fica na sombra, né? Esse é muito movimento gostoso. do seu jardim, essa sinuosidade, isso eu achei muito incrível, porque a maioria acaba seguindo uma simetria, uma linha reta, e essa sinuosidade acaba você tornando o passeio pelo jardim um pouco mais longo, prazeroso. Até nos jardins orientais, né, a sinuosidade é muito presente para forçar você a contemplar e a curtir o efeito desse jardim, não é? E eu acho que a gente teve esse efeito, né? Porque, na verdade, ele tem um pensamento, total pensamento na interação com ele. Olha, essa parte assim, passar e fazer assim, sabe? E poder sentar, interagir com a sala. Então, esse conceito de jardim sendo colocado como convivência. Certo. É um parque, a gente vai fazer um parque, né? Eu sei que é uma dimensão maior do que muitas, né, pessoas não têm, tem só um apartamento, mas existem coisas aqui que eu acho que você pode aplicar no seu apartamento, tipo ter uma árvore frutífera.
Bem pensado, hein? A frutífera, ela pode estar presente até num jardim ou um apartamento de pequeno porte, desde que ela receba muita luminosidade. Algumas se adaptam até em ambiente interno, desde que receba muita luz, como a jabuticabeira e a pitangueira. Outras necessitam de muito sol, como os cítricos, aqui no caso do limão, tá? Mas, por exemplo, se a pessoa quiser ter uma pitangueira num apartamento, então é só ela colocar do lado, bem ali na janela onde vai pegar? Do lado da janela, desde que ela receba muita luz, ela é capaz de se adaptar, sim. Olha aí, gente, que legal. E você acha que a gente está adubando direitinho, Murilo? Você é o cara e eu tô aqui assim, será que eu tô fazendo direito? Esse jardim, se vocês observarem, ele foi um jardim executado há pouco tempo. Ele tem 4 meses? 4, 5 meses no 4 ou máximo. 5 meses. E é um jardim que ele se desenvolveu muito rápido devido à qualidade do substrato onde as plantas foram cultivadas, onde elas se encontraram um ambiente favorável para desenvolver as raízes, substrato soltinho, descompactado e enriquecido com nutrientes. Tudo que está abaixo, Luffy, está proporcional ao que está acima. Então, se a sua planta está bem desenvolvida, é sinal que ela enraizou muito tá bem, tá? Feliz, né? Só que você falou de adubação, né? É. Agora, nesse exato momento, após uns 4 meses da execução do jardim, precisa iniciar a adubação. Porque as reservas que tinham no substrato já estão esgotadas, a planta já consumiu. Entendi. E diferente da natureza, que uma planta cai as folhas, os frutos, o cocô do passarinho no entorno da árvore, né? E aquela matéria orgânica se decompõe, formando um ciclo natural. Aqui esse ciclo está interrompido. Sim. Não tem como fazer isso num vaso. Então você tem que ajudar, né? Então você tem que ajudar, dar um empurrãozinho para que elas cresçam. Você sabe que falar em ajuda, eu queria aproveitar que a gente está aqui para poder fazer tirar uma dúvida muito legal. Teve um dia que eu estava fazendo uma matéria para o canal e aí o cara falou assim, toda vez que eu tiro a planta e deixo ela sozinha na sala, elas ficam mal. Aí quando eu trago ela perto das outras plantas, parece que as amigas dão apoio moral para uma para outra, que ela fica melhor. Eu falei, será que não é porque aqui tem mais luz? Ele falou, não, a luz é igual, mas ela sozinha, ela parece que não se desenvolve tanto quando elas estão juntas. Você acha que isso teve um efeito real mesmo aqui em todas essas aqui, ou isso é só romance? Olha, não é romance não, existe uma explicação científica por trás. Qual que é? Porque quando as plantas estão reunidas, próximas, a água que evapora das folhas acaba reunindo uma quantidade maior, aumentando a umidade relativa do ar naquele espaço. Por isso que tem cantinho aqui do seu jardim que acaba se tornando mais fresco, mais agradável de ficar. E não é só agradável para você, é agradável para elas também. Uma se beneficia a outra, plantas amigas, uma ajudando a outra. Então esse microclima criado devido à evaporação de água, devido ao sombreamento que uma pode oferecer para a outra, ajuda sim no desenvolvimento. Tá vendo, gente? A gente gosta de estar junto e as plantinhas também, então faz sentido. E aqui em casa a gente teve muito isso, assim, a gente juntou os temperos com as frutíferas, com as ornamentais, a gente foi juntando, foi colocando e elas foram conversando. E teve uma coisa muito interessante, que é uma história da gente não ter a hortinha. Eu sei que muita gente tem um cantinho da hortinha, mas a gente teve a opção de um motivo muito interessante, Murilo, de quando a gente distribuiu as plantas de horta ao longo de todo o jardim, faz com que quando a gente quer pegar alguma plantinha para usar na comida, no chá, etc., a gente caminha pelo jardim até chegar lá para pegar. Então, em vez de a gente ter aquele canto exclusivo para isso, elas estão distribuídas, porque elas são ornamentais também, né? E a gente usa, então elas enfeitam e elas são utilizadas e a gente caminha e a gente interage. Então, ele é um jardim que foi desde o primeiro momento pensado no sensorial, no real, no sentido. Não, isso é até legal você ter comentado, Luffy, que eu sempre comento com o pessoal sobre as plantas amigas. Esses óleos aromáticos que estão presentes aqui, ó, na folha da sálvia do tomilho, eles ajudam a repelir algumas pragas no jardim. E você distribuindo esse tipo de planta ao longo do seu jardim, você cria como se fosse uma barreira natural, evitando que essas pragas se instalem no jardim. Aí, então legal. tem essa função ornamental, de proteção, e também servindo para você utilizar na sua cozinha. Que legal, então a gente tá indo bem. Tá tudo aprovado aí, pessoal? Maravilhoso, gente, que jardim lindo! Um jardim relativamente compacto, mas olha só,
enorme. É grande. Enorme no sentido da diversidade e das sensações que ele acaba nos proporcionando, Sim, né? A sombra, o movimento, fora as sensações que eu queria que vocês tivessem a oportunidade de sentir aí, ó. O perfume do jasmim, o colorido das folhas, o contraste dos tons de verde, né? Sim, tem verde vários claro, tons. verde mais escuro, verde prateado, Sim. um verde que acaba ficando meio azulado. Gente, Às vezes eu vou ali, bato a mão no alecrim para ele vir aquele cheiro. né? Muito bom. E eu aprendi uma coisa, gente, que às vezes a gente acha que tá... hoje tá mais frio e a gente molhou ontem, então é melhor não molhar, mas pelo jeito, ó, a jabuticaba ela gosta de água mesmo quando tá mais frio, porque você falou que a folha tá um pouquinho murcha, então já vou jogar água de novo nela, porque é interessante quando vocês falam que ela gosta de água, né, modo de dizer. Sim. Aí eu entendi. Ela gosta, aliás, elas estão sendo cultivadas em um substrato poroso, um substrato soltinho. Então o substrato, ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ele favorece o enraizamento da planta. Agora a desvantagem, ele drena muito rápido a água. Então você precisa oferecer a água com uma frequência maior. E aqui nós temos um exemplar de jabuticaba híbrida. Até eu não sei se você sabe, Luffy, jabuticaba, sempre que você plantar jabuticaba em vaso, tem que optar pela híbrida. Jabuticaba de espécie, ela não frutifica ou ela pode demorar muito para produzir em vaso, tá? Entendi. A híbrida não, a híbrida frutifica precocemente. Por isso que na hora de comprar tem que saber disso, tem que saber, tem que muito legal. perguntar, é híbrida? É aquela que já está frutificando? É. Então, pode levar para plantar no vaso. Tá? Eu queria mostrar uma coisa para vocês também, que eu acho que o jardim a gente tem que usar, eu como fotógrafo, como uma pessoa de trabalho com visual, estético do design, é muito importante a gente utilizar obras de arte no jardim quando vocês têm. Eu acho isso super legal. E se a gente olhar aqui, eu tenho muito artesanato brasileiro. Eu acho que a gente utilizar o artesanato brasileiro, ele é um reconhecimento do nosso próprio quintal, sabe? Então é muito legal você olhar isso e colocar perdido no meio do jardim uma escultura, alguma coisa que possa ficar no sol, sabe? Então você enfeita com os vasos, você cria as alturas com as plantas, etc. E também com objetos que você pode colocar e que ficam bonitos, né? Sim. Que daí você tem realmente um espaço de convivência. Com certeza, valorizar a arte brasileira e acabar criando um diferencial, porque o jardim ele não é composto só por planta. Não. Tem toda uma composição, são plantas, são vasos, são elementos arquitetônicos e decorativos, tem uma iluminação. Sim. Que aposto que aqui a iluminação aqui é linda. Então existem vários elementos que fazem parte do jardim e a arte é um deles. É um deles. E outra coisa também que eu sugiro nos jardins é a gente pensar com carinho no mobiliário, porque muitas vezes o que acontece? A gente já chega comprando aqueles mobiliários que todo mundo tem, sabe? Aqueles às vezes você olha e fala, gente, mas são as mesmas cadeiras de corda, são as mesmas mesas com tampo de vidro. Então dá uma pensada antes, porque ele é um lugar para você realmente interagir. Então qual é a história daquele móvel, sabe? Qual que é aquela história que você pode ter? Então isso faz com que você crie ambientes que despertam o desejo de estar. Né? E aí você interage com a planta. Quer ver um que eu gosto muito? Ó, a gente vai empurrando a câmera aqui atrás, que eu adoro esse daqui, ó, que é essa cadeira que está aqui, que é uma cadeira de garimpo e que ela foi pensada porque quando o sol ele se põe, ele vai para lá. E quando ele vai para lá, essa jabuticaba faz sombra nele. E aí eu fico numa delícia aqui, que eu fico sentado aqui, tomando um café nessa mesinha, debaixo da sombra da jabuticaba. Isso transforma a experiência de você ter uma jabuticabeira em casa. Ela deixa de ser um elemento decorativo, ornamental, que você está olhando ali para ela ser um lugar que você está tomando um café debaixo da árvore, Murilo. Isso é muito gostoso. Eu quero sentir até a sensação do Luffy. É isso, ó. Ó, já tem até uma sombrinha aí, ó. Pega o cafezinho do lado da mesinha, tá aqui, ó, curtindo. Então eu acho que essa é uma sensação legal de você ter um jardim, você falar como eu vou realmente interagir com ele. E isso eu acho que é uma dica muito legal sobre organização do jardim.
o jardim tá vivo, né? Você tá fazendo parte dele, né? Sim. E olha só, curtindo, às vezes até utilizando ele Olha como que um ambiente para trabalhar. Total, porque né? inclusive esse ambiente fica de frente para o meu escritório da casa, né? Então o que acontece? Às vezes eu estou ali, às vezes eu venho aqui, às vezes eu estou, sabe, curtindo. Eu tomo aqui onde eu gosto muito de tomar café da manhã no jardim, é aqui. Que delícia. E eu fico esperando a hora do pôr do sol justamente para eu poder ficar debaixo da jabuticabeira. Então isso é muito legal. A escolha dos vasos, Luffy, você teve participação? Total. O que você... Eu tô vendo que tem uma mistura de materiais aqui, né? Por que você resolveu Eu queria esses vasos aqui, ó, que são vasos feitos de material reciclado. Então a gente tem toda essa defesa do correto, né? Então esse daqui, ó, são vasos feitos de um material todo de produtos reciclados. Então em vez de você levar produtos que estariam sujando o meio ambiente, você transforma em coisas realmente lindas, úteis e bacanas. E era muito importante que fossem eles também, porque aqui é uma cobertura, não é uma casa no solo, então ela também não poderia pesar tanto, porque a gente queria ter muitas plantas. Então ele é muito leve, você pega com o dedinho. Agora, quando a gente tem esses materiais e eles são muito reais, né, você olha, ele realmente parece uma terracota, né, de verdade, mas existe um truque que você pode fazer, que é o que a gente faz aqui naturalmente, que é que quando a gente coloca esses vasos junto com vasos menores de barro real, porque o vaso de barro ele é bonito porque ele dá limo, ele dá o musgo, ele dá aquela coisa real mesmo. Então quando você coloca junto, ele faz essa integração que a gente fez aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui embaixo tem a ação do tempo e da umidade, tá vendo, ó? Então ele ficando aqui ao lado, então você cria uma história realmente de uma terracota real. E isso eu acho muito, muito bacana. Então a escolha dos vasos, isso foi uma coisa que eu já entreguei quando eu fiz o pedido para a KT. Eu falei, eu quero o jardim exclusivamente de vasos terracotas. Certo. Eu não quero vaso de nenhuma outra cor, completamente terracota, porque eu acredito que quando você faz dessa forma, você escolhe a cor do seu jardim, você cria uma unidade, e a unidade ela traz a moldura que a planta vai merecer. Então, na verdade, a atenção não está nos vasos, ela está nas plantas, era como se fosse a terra e como se eles tivessem plantado na terra, sabe? Então, essa escolha visual dele ser inteiro de terracota foi minha, eu queria ele completamente terracota e verde. E a gente também optou por não ter muitas flores. Certo. Então as flores elas vêm no jasmim manga e nas trepadeiras. Mas a ideia principal é que elas fossem folhagens. Eu gosto muito de folhagem. O contraste do verde com a terracota é um contraste muito bonito. Que é o contraste praticamente da natureza, né? É a terra com o verde, né? Essa foi a busca. E por falar em vasos, eu não sei se vocês repararam, todos os vasos do Luffy, eles possuem forração como um acabamento, né? E uma forração que não só tá forrando, não. Elas literalmente se debruçaram pelo vaso e estão felizes aqui com esse tostão aqui, essa Calysia repens. Gente, tá muito bonito. Só que eu preciso fazer uma observação muito importante. Todo mundo que resolver plantar forração como um acabamento no vaso, não esqueça. Aqui eu tenho agora 2 plantas competindo por umidade e nutrientes, adubo. Então tem que aumentar a quantidade de água, aumentar a quantidade de adubo para que as duas possam crescer felizes no mesmo espaço, né? E como aqui nós estamos observando 2 tipos de plantas, uma trepadeira e uma forração no mesmo vaso, você precisa aumentar a quantidade de água e também de nutrientes. A adubação precisa ser mais caprichada para elas não sentirem tanto. E a adubação é tão importante, né, Murilo? Importantíssimo. Nossa. É tão importante que no próximo vídeo eu vou ensinar, junto com o Luffy, como se deve fazer uma adubação em um jardim composto assim com vasos, tá? E não se esqueçam, gente, de seguir, se inscrever aqui no canal da Espanhol Plantas no YouTube, se inscrever no canal do Luffy, Life by Luffy, e também toda quarta-feira às 19h30 eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas ao vivo de vocês. É isso aí. Beijos e abraços. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.